maior número de informações possíveis. No lugar de ver o mundo em preto e branco, eles buscam um ponto que lhes dê acesso à infinita variação de cores intermediárias. Eles sabem que entender a realidade é mais importante que conhecer fórmulas ou teorias, porque fórmulas ou teorias quase sempre são ultrapassadas e por isso falsas e irreais. Do contrário, a realidade sempre é atual e por isso verdadeira e real. Entendê-la requer enorme habilidade, uma mente ágil, livre e não enraizada em ideias e convicções. Mas como não estamos dispostos a encarar a realidade, buscamos atalhos e escapes. E hoje justificamos com nomes bonitos, como princípios, valores, ideais, tradição e assim por diante. Uma mente incapaz de compreender a realidade nunca conseguirá liderar com sucesso por mais força que tenha. Não é a força ou o poder que definem o sucesso, mas a habilidade de traçar a estratégia correta para cada momento. Para isso, tanto na defesa do que é seu como na busca do que você quer, é preciso que tenha uma noção clara daquilo que existe à sua volta e tenha a ousadia e a coragem de enfrentá-lo. Uma mente confusa em relação à realidade se torna retraída e sempre tenta se agarrar em algo que lhe dê segurança ou proteção. Ela está sempre fugindo por medo do desconhecido, da realidade de si mesma, dos outros. Sendo assim, empenhe-se ao máximo para desenvolver uma profunda compreensão de quem você é, de quem são seus aliados e quem são seus adversários, e ainda qual o contexto em que ambos se inserem. Olhe à sua volta e identifique cada pessoa com certa influência. Descubra com quem ela está conectada e qual é o vínculo dessa conexão. Circule por tudo. Procure conhecer o máximo de indivíduos. Crie uma rede de conexões tão poderosa que seus adversários, ou mesmo um aliado que tente se rebelar contra você, se sintam completamente isolados e rejeitados socialmente. Lembre-se de que o sentimento de gratidão quase sempre se torna um peso que as pessoas carregam e do qual se libertariam com prazer, mesmo que isso lhes custasse o fim de uma amizade. Por esse motivo, quando procurar um aliado para pedir apoio, nunca lembre favores que você fez a ele no passado. Pois, como já disse, as pessoas costumam ser ingratas e raramente farão algo de bom grado em troca daquilo que você fez por elas em outros tempos. Lembre-se também de que a gratidão não é uma obrigação, e a maioria só expressa sua gratidão até você sugerir que lhe retribuam o favor. Nesse momento, com raras exceções, elas darão qualquer desculpa e lhe virarão as costas. Então, em vez de citar ações e favores do passado, fale do futuro. Mostre às pessoas tudo o que ganharão ao se aliarem a você. Lembre-se sempre de que o interesse próprio é a força principal que nos move. Então, primeiro, descubra qual é o interesse daquele que no momento lhe interessa. Descubra seus planos, desejos e aspirações. E depois, mostre com clareza como, ao ajudá-lo, ele poderá satisfazer esses desejos e essas aspirações. Não seja tímido na sua oferta. Mostre sempre a todos de maneira clara o que eles têm a ganhar no porvir e esqueça tudo o que você fez por eles um dia. Porque na mente deles isso não conta mais. Uma vez que conseguir mostrar-lhes como você pode ajudá-los a conquistar o que querem, qualquer resistência ao seu pedido desaparecerá, quase sempre. Porém, essa é uma arma da qual pouquíssimas pessoas fazem uso. Quase todos nós estamos tão centrados naquilo que queremos que nos esquecemos do que move os outros. Pensamos ingenuamente que os demais gostam de nos ajudar, que o ser humano é movido pela generosidade espontânea e desinteressada, uma virtude de poucos. Entenda, seus desejos e necessidades só interessam a você. Os outros só se interessam por algo quando eles podem tirar vantagem disso e satisfazer seus interesses. O que os move, em geral, é o benefício pessoal que eles veem ao nos ajudar. Porém, fique atento.
muitas vezes, a necessidade maior de certas pessoas é se sentir importantes, virtuosas e boas aos olhos do mundo. E por isso, elas se dedicam à prática da solidariedade e da generosidade. Esses indivíduos não querem nada ao ajudá-lo, a não ser se sentirem importantes, honestos e generosos. Muitas vezes até, eles agem assim apenas para acobertar ações menos honrosas que cometeram ou ainda cometem. Quando encontrar alguém assim, não se acanhe. Ofereça-lhe a oportunidade de praticar o bem e reconheça a importância dele para não parecer ingrato e ser odiado e atacado por isso. Capítulo 17. Da competição. O dever principal de quem quer o poder. De O Príncipe. Aquele que deseja o poder não deve ter outro objetivo, pensamento ou foco que não seja a organização e a disciplina para a competição. Essa é a única arte que tem de ser dominada por quem quer estar no comando. Ele precisa aprender as táticas, estratégias e desenvolver a disciplina necessária para ser constantemente melhor do que seus adversários. Essa arte não só é necessária para manter a sorte daqueles que nasceram em berço de ouro, como também tem o poder de elevar pessoas comuns aos níveis mais altos de glória, poder e prestígio. Por outro lado, quando um príncipe ignora a competição e passa a se preocupar mais com os luxos e o glamour do posto que ocupa, logo perde sua glória e seu poder. Sem medo de cometer um equívoco, me atrevo a dizer que a maneira mais rápida de perder o posto de líder é ignorar essa arte. E a maneira mais fácil de conquistá-lo é conhecê-la nos seus pormenores. Francesco Sforza, por exemplo, de uma pessoa comum, tornou-se Duque de Milão, apenas porque se dedicou à arte do armamento e se armou devidamente. Seus sucessores, que ignoraram as armas, de duques passaram a cidadãos comuns. Quando uma pessoa evita ou ignora a competição, ela cria acomodação e passividade, qualidades que logo irão obrigá-la à submissão. E essa é uma das posições que se deve evitar. Não é razoável que uma pessoa que está armada obedeça de boa vontade a outra que não está. Assim como não é de esperar que ela, estando desarmada, viva tranquilamente entre outras armadas. Um comandante não versado em milícia e que não possui vontade de enfrentar seus inimigos não pode esperar a estima nem a confiança de seus soldados. Da mesma forma, uma pessoa acomodada e passiva não pode querer comandar gente entusiasmada, ativa e desejosa de poder. Por isso, não é razoável esperar que um príncipe acomodado consiga conviver por muito tempo entre competidores ativos sem perder seu posto de liderança. 2. Assim como o comandante não pode deixar de se preocupar com a arte da guerra e praticá-la, tanto na paz quanto, ou ainda mais, no conflito, quem deseja postos mais elevados não pode deixar de estudar a competição tanto nos momentos de prosperidade quanto nos de crise. E isto se consegue de dois modos, pela ação e pelo pensamento. Quanto à ação, além de conservar os soldados disciplinados e permanentemente em exercício, os comandantes devem levá-los para extensas caçadas pelos campos e pela selva. Além de habituar o corpo à rudeza do clima, essas caçadas são fundamentais para reconhecer e estudar os diferentes tipos geográficos. São analisados fatores como o formato dos montes, a profundeza dos vales, os tipos de solos que compõem as planícies e a natureza dos rios e pântanos. Tudo com a máxima atenção. Esses conhecimentos são úteis sob dois aspectos. Primeiro, o soldado desenvolverá amplo conhecimento sobre seu país e, dessa forma, aprenderá melhor os meios naturais de defesa. Segundo, pelo estudo e a análise desses lugares, em caso de necessidade, entenderá com facilidade qualquer lugar novo, pois os montes, vales, planícies, rios e pântanos são semelhantes em muitos locais. Um príncipe que falha nesse pormenor falha na primeira das qualidades de um comandante,
aprender a entrar em contato com o inimigo, acampar, levar os exércitos e traçar planos de combate. O mesmo deve ser aplicado em todos os setores da liderança. Um príncipe deve conhecer os territórios de seus adversários, caso queira vencê-los. É necessário analisar constantemente os passos, as táticas e estratégias dos concorrentes para não ser pego de surpresa. Filopêneme, general dos aqueus, nos tempos de paz, jamais deixou de pensar em estratégia de guerra. Conta-se que, passeando no campo com amigos, muitas vezes detinha-se e os interpelava. Estando os inimigos sobre aquele monte e nós aqui com nossos exércitos, quem teria maiores vantagens? Como se poderia ir ao seu encontro mantendo nossa formação? Se quiséssemos nos retirar, como faríamos? Se eles batessem em retirada, como os seguiríamos? Assim, formulava todas as hipóteses possíveis em caso de um combate naquela situação. E muito atento, ouvia as opiniões dos demais comandantes e também dava a sua, firmando-a com razões e exemplos. Quando se achava à frente de seus exércitos, Filopêmene nunca topava acidente que não tivesse previsto e para o qual não tivesse já uma solução pré-definida. Assim deve também agir o príncipe que deseja se manter vivo diante da concorrência. Quanto ao pensamento, é preciso estudar a vida dos grandes e meditar sobre suas ações, considerar como se portavam nas diferentes situações, entender as razões de suas vitórias e derrotas, para estar apto a fugir destas e imitar aquelas. Sobretudo, deve simular situações e se perguntar como os grandes homens teriam procedido se estivessem na mesma situação. E, na medida do possível, tentar imitar aqueles que se glorificaram por suas ações. Como se sabe, esse não é um processo novo. Alexandre Magno imitava Aquiles, César imitava Alexandre, Cipião imitava Ciro. E aquele que ler a vida de Ciro como descrita por Xenofonte, e acaso ler depois a biografia de Cipião, reconhecerá quão valiosa lhe foi aquela imitação e quanto se parecia a ele na abstinência, afabilidade, humanidade, liberalidade ao que disse Xenofonte a respeito de Ciro. Um príncipe sábio deve considerar essas coisas e jamais estar ocioso nos tempos de paz. Deve, isto sim, de modo inteligente, ir acumulando conhecimento de que tire proveito nas adversidades, para estar a qualquer tempo preparado para vencê-las. Maquiavel, capítulo 14. Dos deveres do príncipe para com suas tropas. Análise. Poucas pessoas possuem uma visão clara de seus objetivos. Isso faz com que elas não tenham um senso de urgência que as ameace. A falta de desafios as coloca num estágio de letargia física e mental. Quando não há nada que ponha nossa reputação em jogo, nós nos tornamos preguiçosos. E quando isso acontece, esperamos tempo demais para agir. A indolência toma conta e nos tornamos vítimas fáceis de qualquer coisa que atravesse nosso caminho. Como vimos até aqui, grande parte do jogo de poder é sobre controle e persuasão. Para controlar e persuadir seus súditos, aliados e adversários, é crucial que você os observe meticulosamente, sob todos os ângulos. Por isso, a partir de hoje, torne-se um investigador incansável. Não fique à espera do competidor para agir. Instigue-o a abrir o jogo, provoque-o, crie animosidade, inquiete-o, comova-o e, se necessário, irrite-o, enfureça-o. Neste processo, nunca revele aos seus adversários suas verdadeiras ideias, planos, estratégias e intenções. Ao contrário, induza-os a falar sobre os planos e estratégias deles. Para tanto, quando estiver conversando com alguém, exclua-se sempre do assunto. Torne seu interlocutor o foco permanente e sua vida o tema principal. Treine-se a constantemente penetrar na mente das pessoas e extrair de lá coisas que possam lhe ser úteis.
Se quiser adquirir influência e poder sobre elas, você precisa conhecer as ideias, os planos, as intenções, as estratégias e os sentimentos delas melhor do que elas mesmas. Investigue-as. Descubra se são honestas, confiáveis, disciplinadas e íntegras, ou não. Descubra seus desejos, interesses, planos e estratégias. Depois, mostre-lhes o que elas querem e ofereça-se para ajudá-las a satisfazer as necessidades e os desejos delas. Haja desse modo e você não encontrará limites para suas conquistas. Sutilmente, faça perguntas estratégicas com o objetivo de descobrir quais são seus planos e desejos. As pessoas são tão egocêntricas e carentes de atenção que, se alguém estimulá-las a falar sobre si, sem perceber, entregarão seus planos e segredos numa bandeja dourada. Então, induza seu interlocutor a confessar tudo. Seus sonhos e desafios, seus problemas e estratégias, suas forças e fraquezas, tudo. Contudo, tenha cuidado. Faça-o com cautela e sutileza. Se o interlocutor perceber que você está tentando arrancar coisas dele, o efeito poderá ser o contrário. Em seguida, quando melhor lhe convier, use essa informação em seu benefício. Ao usar esse conhecimento, você parecerá assombrosamente inteligente e familiar, ao passo que ele não saberá nada a seu respeito. Desse modo, além de você obter um vasto conhecimento que poderá usar a seu favor, as pessoas ainda confundirão seu interesse nelas por amizade e admiração e as portas de suas fortalezas estarão completamente abertas para você. Capítulo 18. Dos riscos e das dificuldades que existem na implantação de mudanças. De O Príncipe. O leitor não deve estranhar que eu, frequentemente, cite longos exemplos a propósito dos governantes e estados. Em vez de optar pela originalidade, as pessoas quase sempre preferem seguir caminhos já percorridos por outros e imitar as ações destes. Sendo assim, um príncipe prudente deve analisar os caminhos já percorridos pelos grandes homens e seguir o exemplo daqueles que foram os melhores. Ainda que não seja possível seguir fielmente o caminho percorrido por outrem, nem atingir pela imitação a habilidade dos grandes, ao observar suas atitudes e se empenhar em segui-los, sempre se aprende e aproveita muita coisa. Uma pessoa que aspira a altos postos deve agir como os arqueiros mais prudentes que, desejando alcançar um alvo muito distante e conhecendo a limitação do arco, fazem a mira em altura superior à do ponto que desejam acertar. Esses arqueiros, como se sabe, não miram a altura para que a flecha alcance o ponto ao qual alinham a pontaria, mas servem-se da mira elevada somente para acertar com segurança o ponto designado mais abaixo. Na busca e conservação do poder, a dificuldade se manifesta na razão direta da capacidade de quem o busca ou o conquistou. O fato de elevar-se ao poder faz supor do príncipe valor próprio ou sorte. O certo é que qualquer uma destas razões exigirá a habilidade de resolver muitos desafios. É comum observar que a maioria dos líderes que foram menos beneficiados pela sorte foram os que se mantiveram por muito mais tempo no poder. 2. Entre governantes antigos que alcançaram o poder e se mantiveram nele pelo seu valor e não pela sorte, podemos citar como sendo os maiores Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu. Ainda que Moisés não deva ser citado por constituir-se mero executor das ordens de Deus, é correto, entretanto, admirá-lo pela graça que o tornou digno de falar ao Criador. Consideremos, porém, Ciro e outros que conquistaram e fundaram reinos. Sob qualquer análise, todos são dignos de admiração. E levando-se em consideração seus feitos, suas atitudes e ordens particulares, veremos que não se diferenciam em nada daqueles de Moisés, que teve tão alto mestre. E se analisarmos suas vidas e suas ações, chegaremos à conclusão inevitável de que eles não receberam da sorte nada além do que as circunstâncias de poder ajustar e moldar suas virtudes como melhor lhes aprouve.
Sem essas circunstâncias, suas qualidades pessoais ter-se-iam apagado, e sem suas virtudes, as circunstâncias teriam sido inúteis. Portanto, era preciso a Moisés ter o povo de Israel no Egito, escravo e oprimido dos egípcios, a fim de que, para se livrarem da escravidão, estivessem propensos a segui-lo. Era conveniente que Rômulo não achasse refúgio em Alba e tivesse sido exposto ao nascer, para vir a tornar-se rei de Roma e fundador de uma pátria. Necessário se tornou que Ciro topasse os persas descontentes do império dos Medas e estes estivessem bastante acomodados e amolentados por um longo período de paz. Teseu não teria conseguido revelar suas habilidades se não houvesse encontrado os atenienses dispersos. Tais circunstâncias levaram esses homens ao triunfo, e sua maior habilidade foi reconhecer essas circunstâncias, que os tornaram nobres e famosos. Os que, do mesmo modo que Moisés, Ciro, Rômulo e Teseu, se fazem grandes pela virtude própria e conquistam o poder com dificuldade, mas se mantêm nele com facilidade. A razão disso está no fato de que o caminho dificultoso e cheio de desafios os prepara para as adversidades que encontram, uma vez que chegam ao poder, e para as mudanças que devem ser implantadas para superá-las. Deve-se observar aqui que não há coisa mais difícil, nem de êxito mais duvidoso, nem mais perigosa, do que implantar mudanças que afetam as leis, os costumes e as tradições de um povo. Isso se justifica porque o príncipe, assim que assumir o poder e tentar implantar as mudanças necessárias, terá como inimigos ferozes todos os que eram beneficiados pelo sistema antigo, e encontrará defensores tímidos naqueles que serão beneficiados pelo novo. Essa fraqueza se origina do medo das opiniões e da crítica dos adversários, e da incredulidade humana, que muitas vezes é incapaz de crer na verdade lógica das coisas novas, senão depois de se acostumar a elas após as testar com longa e firme experiência. Advém disso que, quando os adversários têm oportunidade de atacar o conjunto de medidas adotadas pelo príncipe, fazem-no como fanáticos. Já os que defendem a implementação do novo sistema agem sem entusiasmo algum e, com isso, colocam em perigo o novo projeto e a posição do líder. 3. Para expor de modo bastante claro esta parte, faz-se necessário, portanto, examinar se o inimigo, nestes casos, age por conta própria ou se depende de outros. Isto é, se para levar adiante seu projeto ele depende de ordens e favores de outros, ou se, de fato, pode decidir por conta própria e se impor. No primeiro caso, quando depende de ordens de outros, sempre é mal sucedido e nada consegue. Quando, porém, o príncipe não depende de ninguém, conta apenas consigo mesmo e pode se impor, dificilmente deixa de ser bem-sucedido. Desse modo, todos os inovadores armados venceram e os desarmados se deparam com o fracasso. Pois é fácil convencer o povo de uma coisa, mas é difícil firmá-lo nessa convicção. É preciso, então, ter condições de, quando não mais acreditar, fazê-los crer com o uso da disciplina e força. Quando um príncipe se encontra nessa situação, luta com imensas dificuldades para conduzir-se e encontra em seu caminho todo tipo de ameaça e perigo, que somente podem ser superados pela persistência, coragem e astúcia. Contudo, uma vez vencidos os obstáculos, ele passa a ser venerado. E uma vez vencidos os que invejavam as suas qualidades, torna-se poderoso, seguro, honrado e feliz. Maquiavel, capítulo 6. Dos principados novos que se conquistam pelas armas e nobremente. Análise. Muitos líderes e empreendedores só adquirem noção do peso da liderança e da vanguarda quando se sentem ameaçados ou atacados. Nesses momentos, a tendência é se encolher e trancar as portas a 7 chaves, acreditando que isso os protegerá das ameaças e dos ataques. Com isso, eles limitam o acesso à informação a um pequeno grupo, geralmente a assessores mais próximos. Esse, talvez, seja o maior erro que eles possam cometer,
porque essa atitude lhes tira totalmente a perspectiva do que de fato está acontecendo à sua volta. Uma vez que um líder perde o contato com suas fontes, o isolamento cria todo tipo de fantasmas em sua mente, tornando-o quase sempre um paranoico fantasioso. Em momentos de crise, quando você for atacado pela crítica, quando sofrer com ameaças e incertezas, resista à tendência de se encolher e desaparecer de cena. Nessas ocasiões, você tem de mostrar sua cara mais do que nunca. Em vez de se retrair, precisa tornar-se ainda mais acessível. Você deve circular pelos corredores e pelas ruas mostrando tranquilidade e segurança. Mostrar sua força, indo de encontro a seus aliados, trazendo-os à luz. Procure velhos amigos e faça-os voltar à cena ao seu lado. Passe a frequentar círculos sociais onde você tem certeza de que encontrará apoio. Se necessário, crie fatos novos. Introduza elementos coloridos à rotina das pessoas, para ofuscar prazerosamente na sua visão e desviar a atenção daquilo que o ameaça. Entenda. Se você se isolar demais, perderá contato com as fontes que lhe dão o poder que sustenta sua liderança. Nunca se imagine tão forte e poderoso que possa dispensar o fluxo de comunicação e as conexões com sua base, seja ela qual for. Lembre-se, o poder sempre nos é dado pelas pessoas e ele só pode ser aumentado através do contato direto e estratégico com elas. Nenhum líder sobrevive por muito tempo no isolamento, e isso é perigoso. Sendo assim, nunca perca a conexão com o que acontece à sua volta, o que o deixaria sem informações indispensáveis para exercer o comando. Quando isso acontece, em vez de tornar-se mais seguro e tranquilo, você perde acesso a conhecimento indispensável para reverter a situação. Então, nunca se enclausure de tal forma que não consiga saber qual assunto que se fala pelos corredores, no refeitório ou até mesmo nas esquinas da cidade. Tenha sempre em mente que, na sua ausência, os rebeldes e os conspiradores crescem e tomam conta. Rumores se converterão em fatos, animosidades se transformarão em doutrinas, sabotagens e conspirações se formarão sem que você perceba. Para evitar isso, você precisa estar adequadamente aberto a todos, e o fluxo de informação não só deve ser estimulado, mas organizado e canalizado de forma que você seja o primeiro a saber de tudo que está a seu redor, sobretudo no que diz respeito ao seu círculo de poder. Outro aspecto que deve ser compreendido pelos que desejam poder e prestígio é que quanto mais você circular entre as pessoas, mais elegante e empático se tornará. O isolamento, por outro lado, lhe conferirá uma aparência estranha, desajeitada, artificial, e os outros não se sentirão à vontade perto de você, tampouco você perto deles, o que o levará a um isolamento cada vez maior. E isso significa o fim de qualquer líder. Capítulo 19. Dos motivos pelos quais os líderes perdem seus postos e como mantê-los. De O Príncipe. O príncipe que observar sabiamente as coisas mencionadas nos capítulos anteriores, mesmo que recém-chegado ao poder, aparentará muito mais experiência e se tornará muito mais seguro no seu posto do que se estivesse nele há muito tempo. É importante ter em mente que um príncipe novo é muito mais vigiado em suas ações do que um veterano. E quando as ações de um novato demonstram virtude, elas atraem e envolvem muito mais do que as de um príncipe tradicional já estabelecido no poder há mais tempo. Isso ocorre porque as pessoas são muito mais presas e influenciadas pelo presente do que pelo passado. Quando o presente é bom, elas se mostram alegres e satisfeitas, esquecem o que passou e não se ocupam muito do que pode vir a acontecer. É provável que até defendam um príncipe se ele não falhar com suas promessas. Ao agir assim, ele terá a dupla glória de ter fundado uma liderança nova e de vê-la ornada e fortalecida com novas leis e bons exemplos. O inverso de um príncipe tradicional, que é despojado de seu posto e que terá dupla vergonha por ter estado em um cargo de autoridade e ter perdido sua liderança pela falta de sabedoria e capacidade.
Se considerarmos aqueles senhores da Itália que perderam seus estados, como o rei de Nápoles, o duque de Milão e outros, veremos que eles cometeram 2 erros. Primeiro, erraram em uma coisa muito comum quanto às armas, o que já discutimos anteriormente. Depois, se verá que eles erraram ao permitir que se tornassem hostilizados pelo povo ou que não souberam neutralizar os grandes quando o povo os apoiou. Essas são, grosso modo, as principais razões pelas quais os governantes perdem seus postos. O príncipe que não comete um desses 2 erros, tendo um exército para colocar em marcha, dificilmente perdia seu estado. Felipe da Macedônia, por exemplo, não possuía territórios muito extensos, ainda mais se comparado à grandeza de Roma e da Grécia que o atacaram. Apesar disso, por ser um bom militar e homem que sabia agradar o povo e ainda manter o apoio dos grandes e poderosos, suportou uma guerra durante muitos anos contra os gregos e romanos. No final, mesmo perdendo algumas cidades, manteve o reino. 2. Portanto, príncipes que perdem seus postos depois de muitos anos no poder não podem acusar a falta de sorte como motivo dessa perda. Eles devem reconhecer que o motivo que os levou ao fracasso foi sua própria incompetência. Isso se dá porque, durante os períodos de prosperidade, eles raramente se dão conta de que os ventos poderão mudar. É um defeito comum das pessoas, o de não se preocupar durante a bonança com as tempestades. E quando se deparam com os tempos adversos, em vez de enfrentá-los, pensam em fugir, esperando que algum dia, fatigado da insolvência dos vencedores, o povo os chame de volta. Quando aquele que ocupou o trono falhar, esse recurso talvez até possa vir a ter algum proveito. Mas não é inteligente deixar de se prevenir e de criar outras estratégias para se manter no cargo por conta dessa esperança. Não é sábio desejar cair só porque acredita que encontrará alguém que o levantaria. Isso não costuma suceder, mas quando acontece, a força que o reergueu não está em você, mas naquele que o levantou. E sendo assim, você não teria segurança alguma, porque o seu meio de defesa não depende de você. É fraco e com ele você não deveria contar. Somente podem ser considerados bons, certos e duradouros os meios de defesa que dependem exclusivamente de você e do seu valor. Maquiavel, capítulo 24. Porque os príncipes da Itália perderam seus estados. Análise. Um dos grandes problemas da maioria é não entender suas limitações. Em função disso, as pessoas vivem a vida praticamente ao acaso, passando meses ou até mesmo anos sem contemplar a situação e as possibilidades que têm pela frente. Esses indivíduos se mantêm condicionados ao presente, imaginando que terão saúde, energia e as mesmas relações sociais a vida inteira. Na sua imaginação, o amanhã sempre será melhor do que o hoje. Tudo o que eles desejam é gratificação imediata em diferentes níveis. O entusiasmo pelos resultados os faz ver apenas as vantagens e os benefícios, a alegria e o orgulho, levando-os a ignorar completamente o esforço, os custos e as dificuldades que enfrentarão no processo de obtenção daquilo que desejam. Essas pessoas se consideram sonhadoras e parecem estar satisfeitas em apenas sonhar, porque isso lhes proporciona uma certa sensação de continuidade, uma certeza, uma impressão perene de esperança inacabável. Mas elas se esquecem de uma coisa essencial. Na vida, tudo é limitado. Nosso tempo, nossa energia, nosso poder, o suporte dos nossos amigos, os recursos que temos à disposição, tudo tem um limite. Ignorar esse detalhe transforma sonhos em fantasias. E gente que fantasia demais permanece pobre na realidade, porque se torna volúvel, sempre envolvida no mundo das possibilidades futuras. Há pouquíssimos indivíduos, e esses são os que estão no topo, que possuem a habilidade de pensar no futuro como um produto das suas ações do presente. Para alcançar seus sonhos, você tem de tornar seu caminho mais seguro, criar uma visão de túnel,
E para isso, deve ter consciência de que há coisas que você nunca terá, habilidades que nunca desenvolverá e desejos que jamais realizará. Apenas quando estiver certo disso, você terá a capacidade de se concentrar naquilo que tem agora e usar esse recurso criativamente para aumentar seu poder em torno de seu potencial. Em geral, somos orientados a sonhar primeiro para depois tentar encontrar os meios de realizar esse sonho. Mas se você ponderar sobre sua vida, verá que essa é uma estratégia que raras vezes funciona. E o motivo disso é que confundimos sonhos com fantasias, promessas futuras que estarão completamente desvinculadas da nossa realidade. Se eu pudesse lhe dar uma sugestão, seria a seguinte: esqueça por um momento suas metas, seus planos e sonhos, e concentre-se no que você de fato tem em mãos agora para começar a agir imediatamente. Não firme seus pés em sonhos, planos e ideias futuras, mas na realidade do presente. Faça primeiro um inventário de suas habilidades, do conhecimento prático que você possui, de suas relações sociais, de seu nível de poder e de seus recursos financeiros. Examine tudo em profundidade, por todos os ângulos possíveis, e deixe seus planos e sonhos emergirem desse processo de análise. Quanto maior o seu desejo por uma conquista, mais tempo você precisará dedicar na avaliação dos custos e obstáculos que irá enfrentar em sua realização. Vá para além do entusiasmo inicial. Olhe para além dos custos óbvios. Faça isso e você verá que sua perspectiva mudará completamente. Seus planos e sonhos serão mais realistas e terão uma base muito mais segura. E sentindo que sua base está segura, você verá emergir de si níveis de força, poder e criatividade que nem sequer imaginava possuir. Capítulo 20. De como medir a força de um líder. De O Príncipe. É conveniente, ao avaliar as qualidades de um príncipe, que se faça a seguinte consideração: se ele possui força para manter-se em pé por conta própria, se necessário, ou se ele demanda auxílio de terceiros. Para esclarecer bem esta parte, direi que é capaz de se conservar por conta própria aquele que possui poder e recursos suficientes para constituir um exército forte e enfrentar sem causar danos próprios qualquer tipo de adversidade interna ou externa provocada pelos seus inimigos e adversários. Por outro lado, julgo precisar do auxílio de outros aqueles que não possuem recursos próprios para enfrentar as adversidades internas ou causadas pelos adversários, e que dependem de auxílios externos para sobreviver em momentos de crise. Do primeiro caso, já falamos bastante e deixarei para acrescentar o que ainda for necessário para mais adiante. Já em relação ao segundo, não há muito o que fazer, exceto estimular o príncipe a se fortalecer, buscando parcerias com interesses comuns e criando economia própria para reforçar suas bases sem comprometer sua liberdade e seu poder. É importante esclarecer um ponto sobre os aliados. Eles podem ser úteis e devem ser levados em conta, como vimos. Aliados são importantíssimos, desde que as forças do príncipe não dependam deles. Dito isso, convém reforçar que sempre que um líder estiver fortalecido em suas bases e tiver aliados poderosos a seu lado, terá o respeito de seus adversários e concorrentes, que controlarão seus ânimos e seu entusiasmo de enfrentá-lo. Quando alguém pensar em fazê-lo, o fará com hesitação, o que lhe dará enorme vantagem para afirmar sua posição ainda mais. As pessoas costumam sentir-se desmotivadas e são lentas para agir mediante tarefas que lhes parecem difíceis. E nunca parecerá ser fácil enfrentar um adversário que reina sozinho, num determinado segmento ou nicho. Ainda mais se, além de força própria, ele tem ao seu lado aliados igualmente fortes. Quando isso ocorre, a pessoa está livre para agir de acordo com suas virtudes e seus desejos. 2. As cidades da Alemanha são extremamente livres.
E apesar de terem pouco território, elas apenas obedecem ao imperador quando desejam, e não têm medo dele, nem de nenhum poderoso que viva ao redor. E por elas serem protegidíssimas e muito bem preparadas, qualquer um entende que atacá-las seria uma missão difícil, lenta e árdua. Elas têm valas profundas e muros apropriados ao seu entorno. Ainda possuem boa artilharia e os celeiros públicos estão sempre repletos de comida, bebida e combustível com capacidade de manter a cidade por pelo menos 1 ano. Além disso, para evitar que o povo fique desocupado em caso de ataque, é guardada em seus depósitos matéria-prima suficiente para manter a vida industrial. Assim, seus ferreiros, marceneiros, artesãos e outros trabalhadores se manterão em plena atividade por cerca de 1 ano. Por outro lado, essas cidades também apreciam enormemente os exercícios militares, e há uma série de dinâmicas, exercícios e esportes que as mantêm ativas e em pleno funcionamento o tempo todo. Desse modo, essas cidades raramente são atacadas. E quando isso acontece, o atacante retorna de cabeça baixa, com o peso da derrota sobre as costas. Pois é quase impossível alguém atacar uma cidade dessas e manter o ataque por 1 ano sem se enfraquecer. Assim, torna-se vulnerável e presa fácil daquele a quem atacou. Talvez alguém possa argumentar que as pessoas têm seus afazeres fora dos muros da cidade e, por isso, quando veem a ameaça próxima, logo tornam-se angustiadas e inseguras, e não terão o comprometimento e a disciplina necessários para se manterem fiéis ao príncipe e, por isso, não hesitarão em abandoná-lo. A estes, eu diria que um príncipe forte e bem preparado superará esse obstáculo dando aos seus seguidores a esperança de que a adversidade não se prolongará, fazendo com que eles temam a crueldade do agressor e ainda conservando para si os que parecem mais assustados. Se o príncipe agir dessa forma, verá que uma vez decorridos alguns dias, os ânimos em torno do adversário irão esmorecer. Ao perceber isso, o povo se unirá ainda mais em torno do príncipe, pois saberá que mesmo no momento mais difícil ele se manteve firme e forte e verá que ele está estruturado sobre bases sólidas e que dificilmente haverá alguém maior do que ele. Maquiavel, capítulo 10. Como devem ser medidas as forças de todos os principados? Análise. Se olhar à sua volta, você verá que a maioria das pessoas é muitíssimo tímida. Os seres humanos agem estritamente dentro dos limites da normalidade porque temem a opinião dos outros. Não querem ser rotulados de atrevidos, ousados ou audaciosos. Além disso, temem cobranças e humilhações caso anunciem seus projetos e venham a fracassar em suas tentativas. Então, preferem manter seus desejos mais audazes adormecidos em esperanças futuras. Com isso, sentem-se confusos e perdidos em suas ações. Muitos até têm enormes virtudes e grandes capacidades, e com um pouco de ousadia poderiam fazer coisas extraordinárias, mas acabam não fazendo nada. Sua falta de coragem se torna um peso. Sem ousadia, não definem objetivos grandiosos para si. E sem objetivos, vivem distraídos, tornando-se presas fáceis do tempo e das circunstâncias. Como vive um tímido? Ele sofre com o medo de arriscar demais e talvez fracassar. Diante dessa possibilidade, corre o risco de não realizar seus sonhos por se sentir aflito com o temor de não ser nada, de viver no vácuo do fracasso. Então, ele se esconde na timidez para escapar do perigo de não conseguir, de não ser bem-sucedido, de não alcançar, de não ser algo. Para fugir do medo de não tornar-se o que gostaria de ser, ele se esconde no vazio, na insignificância, no temor e na solidão da timidez. Deixa de arriscar, temendo perder aquilo que nem mesmo é dele. Se você deseja viver uma vida plena, decida-se a parar com isso agora mesmo. Entenda. Pessoas que se destacam são audaciosas.
Elas estabelecem objetivos grandiosos sobre suas habilidades e depois se envolvem plenamente com a missão de desenvolvê-las ao extremo para poder realizar seus propósitos. Por saberem o que querem e por irem atrás disso, elas são mais seguras, convencem mais e conquistam mais. A determinação, a disciplina, o foco e o empenho organizado em torno de uma causa específica multiplicam suas forças e lhes dão um tremendo poder. Sua coragem intimida seus adversários, e a ousadia em torno de suas metas as faz parecer mais poderosas do que de fato são. Pense em Martin Luther King Jr., Gandhi ou Madre Teresa. Todos tinham uma causa específica, grandiosa e ousada. E todos eles construíram sua liderança em torno dela. Se você deseja se destacar, desenvolver poder e criar segurança, comece com essas duas ações. Elimine a timidez da sua vida. Seja ousado, atrevido e audacioso. Resista à tentação de fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, acreditando que uma delas lhe trará sucesso. É melhor escolher uma única causa, algo grandioso e ousado, que dê sentido à sua vida e se dedicar integralmente a ela com audácia para o resto de sua vida. Com o tempo, isso lhe trará enorme poder e as pessoas começarão a se reunir à sua volta, somando-se à sua causa. E o sucesso virá como consequência. A coragem, assim como a timidez, não é uma coisa genética. Elas são resultado de hábitos. A partir de hoje, pare de se esconder na timidez para fugir da timidez. Treine-se para ser ousado, corajoso e atrevido com seus planos. Comece com atitudes pequenas, como a valorização do seu trabalho. Quantas vezes, por timidez, você já deixou de cobrar por um serviço ou até mesmo cobrou muito pouco? Por menor que esse serviço seja, você não deveria dar de graça a única coisa que tem para vender. Lembre-se, tudo é uma questão de ponto de vista. Se você é bom em algo, não o faça de graça por medo de desapontar a outra pessoa. Valorize-se. Primeiro, dê o melhor de si. Depois, cobre um valor acima do preço de mercado. E logo você perceberá que será valorizado como alguém muito acima do mercado. Agora, vá à luta, pois apesar de tudo, viver vale a pena. E muito. Notas. Sobre a tradução e adaptação dos textos de O Príncipe de Maquiavel. Aos estudiosos da obra de Maquiavel, quero esclarecer que este livro não possui como objetivo servir de estudo filosófico ou como pesquisa histórica sobre a obra original do filósofo. Meu propósito com Poder e Manipulação é puramente oferecer ao leitor contemporâneo, numa linguagem mais adequada aos nossos dias, a compreensão dos conceitos mais relevantes deste clássico da literatura universal. Neste sentido, em alguns casos, foi necessário colocar o texto em termos mais simples, sacrificando um pouco a eloquência e o estilo clássico e erudito da maioria das versões tradicionais de O Príncipe. Em algumas passagens, inclusive, fez-se necessário abandonar o texto tradicional, distanciando-se dele para fazer uma versão, colocando-o em termos completamente novos. Por isso, aos admiradores e estudiosos do texto tradicional de Maquiavel, peço para que entendam minha intenção e perdoem minha ousadia e presunção de libertar este clássico da complexidade de seu contexto original, adequando-o ao que considero serem as necessidades do nosso tempo. A quem interessar a seguir, apresento um detalhamento do que fiz em cada capítulo. Capítulo 1. Das razões pelas quais um líder é louvado ou repudiado. Essa lição foi extraída e adaptada do capítulo 15 da versão tradicional chamado Das razões pelas quais os homens e, sobretudo, os príncipes são louvados ou vituperados. Não houve cortes significativos. O texto deste capítulo foi traduzido quase integralmente, sendo apenas adaptado para uma linguagem mais contemporânea. Capítulo 2.
do papel da sorte nas coisas humanas e como mudá-lo. Essa lição é praticamente o texto integral do capítulo 25, chamado De quando pode a sorte nas coisas humanas e de que maneira se deve resistir. Apenas foi cortada uma breve história sobre o Papa Júlio, que, na minha opinião, em nada contribui para o objetivo aqui proposto. Na história, Maquiavel conta que o Papa sempre agiu impulsivamente e que obteve sucesso porque seu reinado foi breve e as circunstâncias eram favoráveis para este tipo de ação. Mas caso vivesse mais tempo, teria fracassado, pois, segundo Maquiavel, o Papa jamais conseguiria mudar sua impulsividade. Capítulo 3. Do que fazer para obter prestígio e ser benquisto. A parte de Maquiavel refere-se ao texto integral do capítulo 21 de O Príncipe. O que um príncipe deve realizar para ser estimado. Capítulo 4. Da questão econômica. Quando se deve ser generoso ou sovina. O título da versão tradicional é Da Liberdade e da Parcimônia e representa o capítulo 16. Ao longo do texto, usei a palavra liberalidade por seu sinônimo, generosidade, e parcimônia por sovina. Não houve cortes. Capítulo 5. Da crueldade e da piedade, se é preferível ser amado ou temido. Representa o texto integral do capítulo 17, da crueldade e da piedade, se é preferível ser amado ou temido, da versão tradicional. Capítulo 6. Da integridade, quando e de que maneira se deve manter a palavra. A lição de Maquiavel deste capítulo representa o texto integral do capítulo 18, da versão tradicional de O Príncipe, chamado De que maneiras devem os príncipes guardar a fé na palavra empenhada. Capítulo 7. Das coisas que se deve evitar, ódio e desprezo. Esta lição foi extraída do capítulo 19, de como se deve evitar ser desprezado e odiado. Neste capítulo, Maquiavel faz ainda uma ampla e interessante análise da França de 1500, assim como do comportamento e das estratégias de uma série de imperadores romanos. Contudo, decidi não incluí-la, por fugir do objetivo principal aqui proposto e especificado na introdução. Capítulo 8. Dos assessores e assistentes. A lição de O Príncipe deste capítulo foi extraída do capítulo 22 da versão tradicional chamado Dos Ministros dos Príncipes. Foram feitas pequenas edições, mas não houve cortes. Capítulo 9. De como escapar dos bajuladores. Este capítulo traz o texto original do capítulo 23 de O Príncipe, de como se evitam os aduladores. Não foram feitos cortes, apenas pequenas edições para deixar o texto mais contemporâneo. Capítulo 10. Da fidelidade daqueles que nos ajudam a conquistar o poder. Esta lição foi extraída do capítulo 3 do clássico de Maquiavel intitulado Dos Principados Mistos, um dos capítulos mais longos de O Príncipe. Nele, Maquiavel discursa sobre como manter o poder em um estado misto, conceito usado em geral para se referir ao príncipe que é membro de um estado hereditário e que ocupa um principado novo. O tema é totalmente circunstancial, ligado à Itália de 1500, e não vejo contexto onde as análises e estratégias que Maquiavel utiliza para manter um estado misto poderiam ser aplicadas nos dias atuais. Contudo, há dois conceitos que acreditei serem importantes trazer à luz, que são os pontos 1 e 2 que pincei no capítulo. Contudo, sugiro que o ouvinte mais exigente e interessado no contexto histórico da obra leia e examine o capítulo 3 de uma versão tradicional. Capítulo 11. Das alianças e apoios, quando aliados são benéficos ou não. A lição que apresento aqui foi extraída do capítulo 20 de O Príncipe, intitulado
Se as fortalezas e muitas outras coisas que a cada dia são feitas pelos príncipes são úteis ou não. Em função dos cortes e das edições, para uma compreensão histórica do texto de Maquiavel, sugiro que o ouvinte interessado leia o capítulo completo e original de uma das traduções. Capítulo 12. Dos tipos de liderança e das suas vantagens e desvantagens. Esta lição foi extraída do capítulo 4, onde Maquiavel analisa por que razão o reino de Dário, ocupado por Alexandre, não se rebelou contra seus sucessores, que também é o título do capítulo na maioria das traduções em língua portuguesa. Capítulo 13. Dos que alcançam o poder pela popularidade. Extraído do capítulo 9, do Principado Civil, esta lição compreende uma pequena parte do texto original. Na maior parte deste capítulo, Maquiavel analisa as origens e as características do Principado Civil da Itália de sua época. Praticamente toda essa análise foi omitida. Aos interessados no contexto histórico do livro, sugiro que leiam o capítulo completo de uma das versões tradicionais do original. Capítulo 14. Dos que alcançam o poder por meios injustos e corruptos. Esta lição refere-se à parte do capítulo 8 da versão tradicional chamado Dos que alcançaram o principado pelo crime. Assim como no capítulo anterior, quem quiser conhecer o contexto histórico analisado por Maquiavel neste capítulo deve procurar uma versão tradicional de O Príncipe. Capítulo 15. Dos que alcançam o poder pela sorte ou pela força alheia. Extraído do capítulo 7. Dos principados novos que se conquistam com armas e virtudes de outrem. Nele, além da lição que extraí, Maquiavel faz um longo relato sobre César Borgia, filho do Papa Alexandre VI, que decidiu omitir por ser um evento histórico muito distante de nossa realidade e que, ao meu ver, muito pouco enriqueceria o objetivo desta versão. Capítulo 16. Da vulnerabilidade daqueles que se sustentam com forças alheias. Esta lição é uma edição de parte do capítulo 13, das milícias auxiliares, mistas e do próprio país, onde Maquiavel analisa os tipos de tropas da Itália de seu tempo. A maior parte desta análise foi omitida, trazendo para esta versão apenas o que, na minha opinião, com certas adaptações, permanece aplicável aos dias atuais, uma vez que raramente se encontra em sociedades com esse tipo de contexto. Capítulo 17. Da competição, o dever principal de quem quer o poder. Assim como nos capítulos anteriores, extraída do capítulo 14, dos deveres do príncipe para com suas tropas, esta lição apresenta o essencial do texto de Maquiavel, com cortes e pequenas edições para manter o texto em sintonia com a linguagem atual. Capítulo 18. Dos riscos e das dificuldades que existem na implantação de mudanças. O texto faz parte do capítulo 6, dos principados novos que se conquistam pelas armas e nobremente. Mantive praticamente todo o texto original, exceto um corte de 2 parágrafos ao final do capítulo, onde Maquiavel usa 2 exemplos para ilustrar seus conceitos: o do Frei Girolamo Savonarola e do Hierão de Siracusa. Capítulo 19. Dos motivos pelos quais os líderes perdem seus postos e como mantê-los. Esta lição é uma adaptação do capítulo 24 de O Príncipe, geralmente traduzido como Porque os príncipes da Itália perderam seus estados. Embora o texto tradicional tenha um foco específico na análise dos príncipes que governaram principados na Itália do tempo de Maquiavel, há importantes lições neste capítulo. Contudo, foram necessárias pequenas adaptações para dar um direcionamento maior na compreensão do texto dentro de um contexto atual. Para uma interpretação histórica literal, sugiro a leitura do capítulo em uma versão tradicional de O Príncipe. Capítulo 20. De como medir a força de um líder. Aqui trago o texto integral do capítulo 10.
como devem ser medidas as forças de todos os principados. Mensagem ao ouvinte. Obrigado, caro ouvinte, por se aventurar comigo nessa experiência fascinante de compreender melhor a natureza do ser humano e o contexto em que ele vive. Escrever esse livro foi um desafio enorme para mim. Por ter consciência da grandiosidade de O Príncipe, enquanto escrevia esta obra, por vários momentos sentia-me extremamente vulnerável e inseguro. Trabalhar sobre a estrutura de um monumento literário como O Príncipe parecia um perigo, uma ameaça enorme. O que dirão os críticos, meus colegas filósofos, os tantos estudiosos da obra de Maquiavel? Essas perguntas me torturavam porque não queria escrever algo acadêmico, catedrático. Não queria escrever um livro para os estudiosos do filósofo, queria escrever um livro comum, para o leitor comum. Pessoas que talvez não tenham a vocação, o tempo ou a paciência para se debruçar por anos sobre um único livro para tentar compreendê-lo. Como escritor e estudioso, sempre achei que era meu compromisso fazê-lo para o leitor. Como pesquisador, sempre senti que essa era minha missão: limpar a obra de suas partes chatas, temporais, e oferecer ao leitor algo prático, que ele pudesse compreender numa leitura rápida de aeroporto. Foi essa a ideia que me deu a coragem e a liberdade de não me preocupar com as opiniões dos estudiosos do assunto e compor um livro que valorizasse, acima de tudo, a compreensão clara das grandes ideias e estratégias de Maquiavel, em um livro direto, franco e prático. Por tudo isso, ter sua opinião é importante para mim. Caso tenha algo a dizer, envie-o para meu e-mail jacob.petri@gmail.com. Você também pode se conectar comigo através da minha fanpage, onde faço amplas discussões sobre os temas dos meus livros. Conecte-se comigo no Facebook curtindo Jacob Petri Brasil. Um grande abraço. Jacob Petri, Nova York, primavera de 2016. Você acabou de ouvir o livro Poder e Manipulação. Como entender o mundo em 20 lições extraídas de O Príncipe de Maquiavel, de Jacob Petri.